Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a delegação da Federação Nacional dos Médicos. Temos aqui uma audição a requerimento do PCP para obter esclarecimentos quanto à falta de profissionais em cada entidade de saúde que integra o SNS. O programa previsto pelo Governo para assegurar a dotação nos serviços dos profissionais em falta e valorizar as suas carreiras. Dr. João Proença, Dra. Luísa Isabel, Dr. João Canha, Dr. João Pedro Oliveira, Dra. Sara Proença, são os membros que compõem esta delegação da FNAM. Nós vamos ter uma grelha de tempos. Na primeira ronda vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP por 4 minutos e em resposta à FNAM por 4 minutos. E depois aos restantes grupos parlamentares por 4 minutos a cada grupo parlamentar. Numa segunda ronda, 1 minuto a cada grupo parlamentar e depois à FNAM a resposta em bloco. E eu começava desde já a passar a palavra ao requerente, Sr. Deputado João Dias. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. João Proença e cumprimentar toda a delegação que o acompanha, agradecer a vossa disponibilidade para aqui estarem, responder a este requerimento. Naturalmente que este requerimento faz todo o sentido para nós que a FNAM tenha aqui uma oportunidade de nos esclarecer, tendo em consideração os elementos que nos pode trazer. E começaria, de facto, por referir-me a um problema que nós identificámos já. Já várias entidades, individualidades foram aqui ouvidas e nenhum até hoje se debruçou, se preocupou em falar e em esclarecer e até dimensionar a causa de todas as dificuldades por que estamos a passar, que tem a ver essencialmente com a degradação a que estão sujeitos as condições de trabalho dos profissionais de saúde, nomeadamente, neste caso, em concreto, dos médicos, mas de uma forma geral de todos os profissionais de saúde. E, nesse sentido, entendemos nós que será por aqui que se deve começar, porque a degradação a que o Serviço Nacional de Saúde tem estado sujeito assenta essencialmente e, desde logo, em primeiro lugar, pela degradação das condições de trabalho dos profissionais de saúde. De facto, nós estamos confrontados com situações em que o contrato individual de trabalho virou regra, não há carreira que se ofereça aos trabalhadores, há uma escassez imensa de recursos humanos e, ainda por cima, a juntar a tudo isto, a ausência de gestão democrática também contribui para que, de facto, o desalento relativamente àquilo que é o exercício no SNS, muitos dos profissionais de saúde acabam por o abandonar. Mas aquilo que nós gostaríamos de questionar tem a ver essencialmente com as dificuldades que estão colocadas, quer não só na questão concreta da urgência de ginecologia e obstetrícia, mas também no caso da psiquiatria e no caso também da urgência geral, porque nos parece que é quase que generalizado aquilo que é as dificuldades por que passam, ao fim e ao cabo, todas as especialidades do ponto de vista do serviço de urgência. De facto, o Sr. Diretor Executivo do SNS deixou aqui a ideia de que muita da solução passa por melhor organização. Ora, para nós entendemos que é precisamente não deixamos de valorizar a necessidade de melhor organização dos serviços. Isso é um ponto de vista que haverá sempre espaço e é sempre necessário fazer desenvolvimentos. Agora, aquilo que nos preocupa tem a ver essencialmente com uma avaliação das causas que têm levado, de facto, a que se verifique uma dificuldade tremenda, porque, em termos de soluções, o que nos tem sido apontado tem sido esta questão, nomeadamente o que tem a ver com encerramentos programados, com um mecanismo e um esquema de rotatividade, e que este esquema de rotatividade usado na especialidade de ginecologia e obstetrícia, estendido também à especialidade de psiquiatria e, naturalmente, que tememos que poderá ser estendido a outras especialidades em carência, tendo certo que todas as especialidades neste momento já estão em carência. Nesse sentido, uma outra solução que surgiu ainda há poucos dias, ainda a semana passada nas notícias, nomeadamente aqui na região de Lisboa, em que 8 maternidades podem ficar
com um encerramento condicionado, ou seja, em que as grávidas só a partir das 22 semanas é que se dirigem, se podem dirigir, e com queixas. Isto, do ponto de vista da utente, tem que ter uma capacidade de autodiagnóstico, saber se tem ou não queixas valorizáveis ou de dimensão que possa aceder àquele serviço. Ainda assim, depois está condicionado o seu tratamento naquele hospital, podendo ser direcionado para outros hospitais. E, portanto, aquilo que nos preocupa tem a ver com, também do ponto de vista de impactos laborais, que efeitos, que consequências têm, de facto, estes mecanismos de que existe uma rotatividade em que os profissionais de saúde pertencentes a uma instituição, depois vão fazer serviços uns dias noutra, outros dias noutra instituição, além de que aquilo que nos parece a nós, que tem levado ao grande desalento e que tem levado ao abandono do SNS por parte dos profissionais de saúde, para terminar, Sra. Presidente, tem a ver com o quê? Tem a ver com a degradação das condições de trabalho. Ora, se isto é ou não é degradar as condições de trabalho, como se os profissionais, se encerrar São Bernardo, o outro hospital que vai receber, os profissionais não estão de braços cruzados, vão ser subcarregados ainda com mais utentes. Portanto, a questão que se coloca é, do ponto de vista até das condições de trabalho, se isto vem ou não sobrecarregar aquilo que são os cuidados que são prestados aos utentes. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora à FNAM por 4 minutos, por favor. Então, bom dia. Eu, antes de responder a estas perguntas, eu vou tentar, num espaço de 4 minutos, ler um texto que eu fiz ontem à noite, para ficarem com uma ideia do que é que se passa na história do Serviço Nacional de Saúde, porque posso dizer que eu sou, de facto, das pessoas que começou o Serviço Médico à periferia e que criamos a carreira de Clínica Geral, e, portanto, a minha história tem um pouco a ver com o Serviço Nacional de Saúde, que eu passarei a ler. Como sabem, o Serviço Nacional de Saúde foi o resultado da Lei 56/79, em que passou a ser geral, universal e gratuito, alterado em 89 para tendencialmente gratuito. O Serviço Médico à periferia, do qual eu participei, iniciou-se em 75, acabou em 83, que levou para todo o país, jovens médicos após o internato geral, que implementaram consultas de saúde infantil e escolar, planeamento familiar, rastreio de diabetes, hipertensão arterial e educação sanitária. Com a Lei 310/82, na aprovação da carreira médica nas 3 áreas, medicina geral, familiar e saúde pública, foram criados regimes de trabalho de 35 e 42 horas, com 12 horas de urgência, 42 horas para internos em formação, com vinculação à função pública, com custo de provimento por áreas regionais ou nacionais, obrigatórios para não perder o vínculo à função pública. Durante o Ministério de Nuno Beleza, em 85, acaba a eleição democrática para os órgãos de gestão, constituição de comissariado político, até aos dias de hoje, excepto em 95, no Ministério de Maria de Lei. Em 94 é aprovado o Decreto-Lei de Titulação Única, um júri que foi nomeado diretamente pelo Ministério da Saúde e pela Ordem dos Médicos, para todas as áreas profissionais. Em 95 foi aprovada a eleição para cargos de diretor clínico e enfermeiro-diretor, os centros de responsabilidades integrados, sistemas locais de saúde e regime experimental dos médicos de família, isto na altura de Maria de Belém. Em 2001 foi revertida a eleição democrática e o início da entrega da gestão pública ao Grupo Mel, já na altura do Dr. Correia de Campos. Em 2002, criação dos hospitais SA de um ministro da Saúde, oriundo do Grupo Mel, o Dr. Luís Filipe, criou as parcerias público-privadas até aos dias de hoje. A regulamentação da carreira médica foi destruída pela ausência de critérios científicos na atribuição de abertura de vagas nos concursos, na constituição dos júris, horários de trabalho, na contratualização fora dos acordos coletivos de empresa, com contratos individuais de trabalho e recurso a empresas de trabalho temporário, onde o mesmo trabalho e no mesmo local se paga de forma desigual, não respeitando o preceituado constitucional de trabalho igual, salário igual. Os serviços de urgência com esta desorganização programada recebem um uso discriminado de doentes devido à falência dos cuidados primários de saúde, das consultas externas dos hospitais e pela inexistência obrigatória dos utentes não virem referenciados pelos cuidados primários de saúde com a ou medicina privada. Os hospitais da Grande Lisboa têm sempre nas urgências lotações de 50 doentes internados e lotações no serviço de medicina que aguardam vários dias a transferência dos doentes para os outros serviços, e há doentes nos serviços de medicina que estão internados com alta clínica e ficam internados 2 ou 3 meses por ausência de cuidados continuados.
As equipas têm déficit qualitativo e quantitativo de médicos. Neste momento, só os serviços de medicina e cirurgia asseguram a urgência, recorrendo a horas extraordinárias, empresas de trabalho externo cuja hora paga é o dobro das FIIs da equipa dos hospitais. Todos os dias recebemos minutas de denúncias de médicos sobre as suas más condições de trabalho e poucos elementos para tratar com qualidade os utentes destes serviços. Nos hospitais Filho de Lisboa e Amadora Sintra, dando como exemplo, os doentes estão em barracões pré-fabricados no tempo da vacinação Covid. Nas urgências da obstetrícia, o desafio é o maior pelo envelhecimento da classe médica, a dificuldade na constituição de equipas diferenciadas de obstetras, anestesistas, neonatologistas e enfermeiros obstetras, por falta de motivação de condições de trabalho e remuneratórias que os levam a sair dos hospitais públicos. Esta situação já se reflete no agravamento da mortalidade materno-infantil e na realização do número de cesarianas. As urgências de psiquiatria na região da ARS de Lisboa e Val do Tejo, a partir das 20 horas, ficam centradas no Hospital de São José, num corredor com mais condições de salubridade, espaço físico, sem apoio de enfermagem específico. As negociações com o atual Governo para a melhoria das condições de trabalho, melhores salários básicos sem recurso a trabalho extraordinário, realização de concursos sem interferência do comissariado político, discussão da carreira médica para considerar o internato geral como primeiro grau de carreira, alargamento deste para 2 anos, regime de trabalho semanal para 35 horas com 12 horas de urgência e a dedicação exclusiva por uma majoração a 40% opcional, exceto que para nós deve ser obrigatória para os diretores de serviço, de forma a que os conflitos de interesse não deem uma resposta correta. E por esta razão, deste tipo de discussão que nós temos tido com este Governo durante muito tempo, resolvemos fazer um dia de protesto e vamos promover uma greve no dia 8 e 9 de março. Muito obrigada, Dr. Proença. Eu passo agora a palavra aos grupos parlamentares. O Grupo Parlamentar do PS tem a palavra. Deputada Irene Costa. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os colegas, cumprimentar a FNAM, na pessoa do Vice-Presidente da Comissão Executiva, o Dr. João Proença. De facto, estes assuntos têm merecido todo o nosso interesse e atenção, de modo que temos feito diversas audições sobre este tema e, efetivamente, tem-se verificado constrangimentos ao nível dos funcionamentos dos serviços de saúde que exigem a tomada de medidas e uma posição sobre pena dos problemas se agravarem. Todos sabemos que o sistema não é perfeito, mas é perfectível e por isso estamos todos aqui no sentido de, em conjunto, nos ouvirmos e podermos encontrar caminhos que nos conduzam, de facto, a uma melhor prestação de serviços. Eu queria colocar 2 notas e 2 perguntas. Tem sido objetivo do Ministério da Saúde e da Direção Executiva do SNS garantir a todos os cidadãos acesso a cuidados de saúde com qualidade e segurança. Neste sentido, têm sido tomadas medidas, designadamente medidas de reorganização dos serviços, acentuando-se a ideia do funcionamento em rede, em articulação, procurando otimizar recursos e, acima de tudo, procurando melhorar a resposta com ênfase na resposta clínica. É certo que o trabalho mais difícil e complexo respeita efetivamente aos serviços de urgência, os quais implicam uma resposta consistente, segura e implicam também um esforço conjunto das instituições de saúde e implicam naturalmente questões relativas aos profissionais de saúde. No entanto, admitimos que já foi feito algum trabalho nesse sentido, no sentido da proximidade e articulação e trabalho em rede onde todos são envolvidos. Veja-se, por exemplo, a constituição das ULS, ou a implementação do plano ao nível dos serviços de obstetrícia, o Nascer em Segurança no SNS, que envolveu diversos serviços e foi aprovado quando todos os intervenientes estiveram de acordo. Um plano que surge com o objetivo de garantir um acesso efetivo que induz mais segurança ao utente e que até à data tem funcionado sem falhas. Aliás, como teve a oportunidade de referir o diretor executivo do SNS numa audição que fizemos a semana passada, referiu que o plano funciona há cerca de 8 semanas sem falhas. Portanto, um planeamento estratégico, há a preocupação de não fechar serviços, há uma preocupação de investir na saúde, designadamente um investimento de 10 milhões de euros em blocos de partos, e há ainda a preocupação de continuar a promover a formação de novos médicos, incentivar a investigação e definir estratégias que estimulem os profissionais a trabalhar no SNS. Sabemos, de facto, como o Sr. Doutor foi referindo na intervenção que fez, que os profissionais de saúde são a chave do sucesso de todas as medidas. Sabemos que os recursos humanos são, de facto, a dificuldade mais crítica do SNS. E eu queria perguntar, então, na vossa perspectiva, e já foi respondendo, como captar, reter e valorizar o talento que formamos. Qual é a vossa perspectiva sobre esta estratégia de trabalho de rede e proximidade e se dele resultarão estímulos para que os profissionais possam permanecer no SNS? No segundo ponto, e relativamente à questão da saúde mental e à questão da reorganização das urgências de psiquiatria, queria dar nota do reajuste da Lei da Saúde Mental, que
que procura, acima de tudo, salvaguardar deveres e direitos das pessoas com doença mental, no respeito pela dignidade da pessoa humana e no combate ao estigma. Alinhado neste propósito, é importante dar nota que o Plano da Saúde Mental pretende que as respostas sejam organizadas de forma previsível, que haja uma continuidade de cuidados com respostas especializadas, imediatas e seguras para as situações graves em todo o território, que seja feita uma gestão racional de recursos humanos com base num atendimento programado de proximidade e de uma maior articulação com os serviços locais, cuidados de saúde primários e respostas da comunidade. Este é um plano alinhado com as práticas internacionais, que se traduz em mais segurança para os utentes, porque prevê o acompanhamento contínuo numa perspectiva clínica completa. Importa referir que no âmbito do PRR estão previstas 40 unidades de saúde mental até 2025, constituída por equipas multiprofissionais. Portanto, este é um plano relevante na área da saúde mental, com um impacto muito positivo na vida das famílias e dos doentes. Queria questionar se acompanham esta ideia de que, ao nível da saúde mental, a urgência não é a fase mais crítica, mas sim o trabalho programado de acompanhamento, o trabalho da comunidade e que evita o recurso às urgências, e se consideram se este novo paradigma poderá melhorar, de facto, as respostas ao nível da saúde mental. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o parlamentar do PST, deputado Pedro Melo Lopes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os membros da FNAM que amavelmente aqui hoje nos prestam alguns esclarecimentos importantes e cumprimentar os senhores deputados. O Serviço Nacional de Saúde enfrenta problemas graves de sustentabilidade, atento na falta de recursos humanos, principalmente médicos, que padece uma situação agravada com uma crescente tendência da saída de profissionais mais experientes e capacitados, acompanhada de uma cada vez menor atratividade para os profissionais em início de carreira. Isto é dramático, já foi dito. É preciso dizer que o conjunto de políticas públicas dos últimos 7 anos do Partido Socialista, e diga-se com o apoio do Partido Comunista, durante 6 e também de outros partidos à esquerda, conduziram o sistema de saúde a um beco sem saída. E temos falado dele. Temos metade da população que hoje usa seguros e sistemas de saúde, que hoje desconfiam do serviço público e querem escolher onde é que querem ser tratados. E não aceitar isto como ponto de partida para reformarmos o sistema de saúde é teimosia ideológica e é querer ter a cabeça enterrada na areia. O caso da organização e funcionamento dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia é talvez o mais visível desta realidade. Muito embora a mesma se manifeste cada vez mais também noutras valências de especialidades, como a psiquiatria, como a pediatria, a ortopedia e os serviços de urgência em geral. Continuar este caminho de governação, apesar até de tentarmos tecer esforços de nomear direções executivas, tentar trazer os melhores naqueles que podem ajudar a organizar e a articular o sistema de saúde, eu acho que nós ainda vamos ter saudades dos tempos de hoje em que só temos problemas na ginecologia e obstetrícia. Eu acho que isto vai se agudizar. E, portanto, em primeiro lugar, eu queria ouvir da parte da FNAM uma palavra sobre a proposta da rede de referenciação hospitalar, o documento que o PSD há muito vem reclamando e que agora está em discussão pública, que me parece que, com um eufemismo, fala de centralizações de serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia para evitar de toda a palavra encerramento, mas aquilo que vai acontecer, nós sabemos, já percebemos, são encerramentos. Gostaria também de saber se a FNAM vai emitir ou tenciona emitir um parecer sobre esse documento. Se concordam com o professor Diogo Aires de Campos, quando este afirma, e afirmou, e já esteve aqui também no Parlamento, que esta não é uma solução civilizada para um país europeu. Se acham que as mulheres grávidas estão seguras e podem ter confiança no Serviço Nacional de Saúde. Quanto às urgências, as urgências em geral, atualmente um dos grandes problemas da SNS sabemos que é a falta de médicos, mais em determinadas zonas, mas faltam médicos na SNS. Porque o SNS não é atrativo, não consegue aliciar nem sequer reter os médicos que se formam cá, e depois sabemos que há lacunas em algumas especialidades. Aquilo que eu queria perceber da parte da FNAM, que é o organismo que também representa os médicos, em que fase é que está a negociação de uma nova carreira médica? Nós sabemos que a carreira médica tem muitos anos, está desfasada da realidade, não consegue atrair nem fixar profissionais. Se tem havido abertura do Ministério, quais são os próximos passos, em que fase é que estão as negociações? E também, porque o Serviço de Urgência nos merece aqui uma palavra, perceber qual é a posição da FNAM sobre a criação de uma nova especialidade de medicina de urgência e emergência. Também sabemos que
a contrário da narrativa do Partido Socialista, que diz que tem contratado mais médicos, nós não conseguimos perceber se contratar mais médicos se tem traduzido em maior força de trabalho. Nós sabemos que os médicos querem ter uma flexibilidade horária. Por exemplo, sabemos que há médicos que têm 20 horas de contrato, conseguiram fazer esses contratos, e por isso eu também queria perguntar à FNAM se esse tema dos horários incompletos tem sido abordado nas negociações, porque é legítimo que os médicos o queiram ter. Não pode o Governo dizer nós temos mais médicos quando só temos mais meio médico. Portanto, isto é importante referir. O diploma das horas extraordinárias, de pagamento de horas extraordinárias, é um exemplo também de uma confusão que existe dentro do Ministério da Saúde. Ele foi uma medida de sobrevivência da Ministra Marta Temido, eu já vou terminar sobre isso, uma medida de sobrevivência, depois já foi estendida até ao final de fevereiro, mas os médicos, agora diz a Comunicação Social que pode ir até ao final de junho, mas os médicos continuam sem saber quanto é que vão receber e, portanto, o PSD pediu, na altura, um relatório sobre a execução deste diploma, mas foi porque nós queríamos perceber se este era o caminho, se este caminho tinha tradução na produtividade, mas foi chamado pelo Partido Socialista. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, Dr. João Proença, cumprimento na sua pessoa toda a delegação da FNAM e também na sua pessoa cumprimento todos os médicos deste país. De facto, se o SNS ainda dá algum tipo de resposta, isso deve-se aos médicos de Portugal e porque são, de facto, profissionais vocacionais, têm uma profissão vocacional que têm uma missão de fornecer saúde aos portugueses e no Partido Chega nós temos muito essa sensação. Também lhe quero agradecer muito pelo seu testemunho, essa viagem que nos fez fazer no tempo sobre as responsabilidades de cada machadada no SNS e, de facto, pelo seu testemunho inicial, percebeu-se muito bem que não é o papão do Chega que foi responsável pela destruição do SNS e pelo caos em que o SNS está hoje. Apesar do Partido Socialista e a esquerda de estar sempre a abanar o papão do Chega e que o Chega quer destruir o SNS, viu-se bem, pelas suas palavras, quem é que foi o responsável nos últimos anos pela destruição do SNS. E até o Polígrafo, já agora faço aqui uma declaração, até o próprio Polígrafo já tem publicações dizendo que o Chega apresentou nos últimos orçamentos de Estado e também durante as sessões legislativas várias propostas para reforçar o SNS. Sr. Doutor, a FNAM anunciou uma greve nacional para 8 e 9 de março, como o Sr. Doutor disse muito bem, alegando falta de propostas concretas do Governo. Portanto, houve mudança de ministro, houve a introdução de uma nova figura que é o CEO do SNS, portanto até a esquerda resolveu introduzir no SS uma medida de gestão típica das empresas privadas ou das corporações privadas, vamos ver como é que isso vai funcionar. Mas, de facto, a FNAM diz que há uma falta de revisão das grelhas salariais dos médicos, que são um dos principais pontos em cima da mesa. O Sr. Ministro o que é que veio dizer? No Porto, à saída de uma entrega de uns prémios, veio dizer com a sua risota habitual, veio dizer que está tudo bem, que vai falar tranquilamente com a FNAM e que tem reuniões marcadas até junho. Eu fiquei pasmado com esta declaração. Quer dizer, uma pessoa que um ministro que se vê de fronte com uma greve de médicos em março e diz que o seu objetivo é negociar até junho. Gostava que o Sr. Doutor comentasse esta declaração do ministro que, pelos vistos, está tranquilo com o que se está a passar, que está tranquilo com a greve dos médicos e que diz que tem reuniões marcadas até junho. Portanto, quem diz que tem reuniões marcadas até junho, a meu ver, é porque não tem nenhuma intenção de que essas reuniões sejam proveitosas, pelo menos até ao verão. E sabemos que no verão vamos entrar outra vez numa data de constrangimento, numa data de férias e incompatibilidades dos médicos especialistas. Para atalhar ao que vimos aqui falar hoje, que é de facto o problema da obstetrícia e ginecologia, o novo Ministro e o novo CEO da Saúde também, a resposta que trouxeram foi exatamente a mesma que a Ministra anterior, é o fecho rotativo. Simplesmente a única coisa de novo, ou que nem é de novo, é a institucionalização dessa rotação de encerramentos. Ora, a nosso ver, isto é altamente injusto para as populações, ainda para mais para as populações longe das grandes cidades Porto e Lisboa e Coimbra, nomeadamente em Santarém. Em Santarém, em vários fins de semana passados,
o bloco de partos esteve fechado, as grávidas têm que ser divergidas para mais de 70 km, obriga as pessoas a terem uma escala no bolso e estarem constantemente a consultar onde é que podem ir numa aflição de saúde, e não é só na obstetrícia e ginecologia, é também na medicina interna. Na medicina interna também, várias vezes o Hospital de Santarém e muitos outros hospitais têm informado o CODU que não têm possibilidade de receber mais doentes. E como o Sr. Doutor disse muito bem que recebe relatos de médicos que estão em stress, eu também recebo e vou tomar a liberdade de ler uma mensagem que recebi ontem. Em relação a este assunto, quero deixar aqui um testemunho da minha mulher, não vou dizer o nome, é médica neste nome de Medicina Interna no Hospital de Santarém. O horário dela devia ser das 8h30 às 16h30 e não há dia em que consiga sair a horas. Na melhor das hipóteses, lá para as 18, 19 horas, às vezes mais, porque está só ela, só um médico para todo o serviço, quando deveriam estar pelo menos 3. Chega a casa estourada e com lágrimas nos olhos porque não conseguiu ver todos os doentes. Espero que batalhem para esta falta de profissionais no SNS. E depois remata assim, Sr. Doutor. Já agora, peço que não divulguem os nomes para não se expor a situação. Portanto, além desta enorme... Isto para mim é assédio no local de trabalho. Além do mais, eu quero dar aqui o enfoque que o diretor clínico do Hospital de Santarém demitiu-se em dezembro do ano passado sem dizer as razões pela qual se tinha demitido. Nem sequer fez o frete de dizer que era por razões Sr. Deputado, o tempo, por favor. Vou terminar, Sra. Presidente. Nem sequer fez o frete, quer dizer, por razões pessoais, e o Conselho de Administração demorou mais de um mês para conseguir encontrar um substituto. Portanto, algo de muito mal vai no SNS e gostava que o Sr. Doutor também explicasse porque é que diz que o Sr. Ministro está de má fé. Há poucos dias, ou o mês passado, disse que o Ministro estava de má fé nas negociações. Sr. Deputado, que nos explicasse a sua afirmação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o parlamentar da Iniciativa Liberal, deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a FNAM na pessoa do Dr. João Proença. Agradeço a vossa presença aqui na Comissão de Saúde e todos os esclarecimentos que, entretanto, já nos prestaram. Esta audição tem como objetivo falarmos sobre o que se passa nos serviços de urgência, tanto nos serviços de urgência geral como na ginecologia, obstetrícia e na psiquiatria. E diria que já todos temos noção da realidade que temos hoje nos serviços de urgência. Se há uns anos para cá nós tínhamos dificuldades em alturas como o verão e o Natal, neste momento estas dificuldades agravam-se durante todo o ano e continuamos a não ver uma resposta concreta, integrada, nenhum tipo de medidas estruturais que resolvam estes problemas de uma vez por todas. E continuamos a assistir a medidas pontuais que tentam resolver esses mesmos problemas pontuais e não resolvem o problema de fundo. Portanto, eu aqui, e com este objetivo desta audição, eu gostava de vos ouvir realmente sobre como é que olham para os serviços de urgência como um todo e quais são, na vossa opinião, como é que chegámos até aqui, como é que o estado de degradação se vai agravando e, de uma forma geral, quais são as principais medidas que deveriam ser tomadas para que, mais uma vez, estes problemas se resolvam de uma vez por todas. Pergunto-vos, e tendo em conta tudo o que a Iniciativa Liberal tem vindo a defender, pergunto-vos se poderia existir uma maior articulação com os setores privados e social, não só ao nível da urgência hospitalar, mas também ao nível dos cuidados de saúde primários, que depois evitam que as pessoas cheguem aos serviços de urgência. Pergunto-vos, do conhecimento que têm, se estes setores podem ou não ser uma mais-valia para ajudar o SNS nas necessidades que são cada vez maiores. Depois, em particular nas urgências de ginecologia e obstetrícia, gostava que nos fizesse um balanço deste plano de encerramento rotativos de maternidades, se veem esta solução como, ou se veem esta medida como efetivamente uma solução, se é legítimo que tenhamos este tipo de planos e encerramentos rotativos. Temos sempre aqui o objetivo de dar previsibilidade, mas na realidade aquilo que nós consideramos é que isto só faz com que as pessoas não tenham confiança, ou as grávidas e as famílias não tenham propriamente confiança no SNS. Portanto, gostava de vos ouvir também sobre este tema e peço-vos também um comentário à proposta da rede de referenciação hospitalar. Depois, também neste tema da ginecologia e obstetrícia, o Sr. Diretor Executivo do SNS afirmou
que estavam a ser delineadas regras que iam englobar o setor público, privado, social, todos, e essas regras teriam que ser para todos os setores, digamos assim. Eu já fiz esta pergunta. A verdade é que a resposta que nos foi dada é que, obviamente, que a Direção Executiva não tem esta competência de delinear regras para os setores privado e social, isto é do Ministério da Saúde, mas a verdade é que temos o Diretor Executivo a falar sobre este tema. Portanto, eu gostava de vos perguntar se nós estamos a assistir aqui a uma confusão de competências, mais uma vez, entre o Ministério da Saúde e a Direção Executiva do SNS. Depois, gostava de, relativamente às urgências de psiquiatria, gostava de vos perguntar sobre a Rede Nacional de Serviços de Urgência de Psiquiatria da Infância e Adolescência, que está em vigor desde dia 3 de fevereiro. Neste momento temos 3 urgências específicas a funcionar, das 8 às 8, o que significa que o atendimento urgente de pedopsiquiatria vai apenas funcionar no período diurno. Sendo que a zona mais a sul funcionará no Hospital Dona Estefânia. E, portanto, aqui gostava de perceber se a FNAM considera que, no caso das crianças e adolescentes do Alentejo e do Algarve, que garantia de acesso é que têm estas crianças quando a urgência de pedopsiquiatria mais próxima que está a funcionar é em Lisboa, e se isto é efetivamente um verdadeiro acesso para estas crianças e jovens. E pergunto-vos quais são os vossos comentários sobre o facto da urgência de pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia deixar de funcionar 24 horas e passar a funcionar apenas no período diurno. Vou mesmo só terminar com uma pergunta que já foi feita. Gostava de vos perguntar também que comentassem a criação da especialidade de Medicina de Urgência e Emergência que foi recentemente rejeitada. Gostava de saber qual é a vossa opinião e se acham que isto pode ser uma solução para melhorar o acesso ao serviço de urgência. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao parlamentar do Bloco de Esquerda, a deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todas. Agradeço ao Dr. João Proença e a toda a FNAM a presença aqui hoje. Eu não quero repetir perguntas que já foram feitas. Em todo caso, se me permitem um ponto prévio, porque às vezes nestas audições as coisas são ditas muitas vezes e até pode parecer que é assim. Talvez tenhamos que ter cuidado quando vemos os problemas do SNS com a falta de presença dos privados ou do setor social na resposta de saúde no nosso país. Como nós sabemos, na verdade, neste momento já boa parte do orçamento da saúde vai precisamente para os privados e para o setor social. No PRR, o financiamento de cuidados continuados, cuidados paliativos e outros é para os privados, e até as urgências, na verdade, estão cheias de empresas privadas, que são aquelas que fornecem mão de obra para as urgências funcionarem, sejam os tarefeiros médicos, sejam enfermeiros, sejam outros. Portanto, aqui o problema não é se a prestação de saúde é pública ou privada, o problema é a falta de planeamento em saúde. O Estado abdicou da sua capacidade de planear a resposta em saúde. E esse é o maior problema do nosso ponto de vista, que se tem vindo a agravar. Agravou-se por causas que nós conhecemos bem. Portugal aceita de uma forma absolutamente cega a ideia de que a despesa estrutural em saúde será má, que nos leva a coisas como ter carreiras e salários para os médicos e outros profissionais do Serviço Nacional de Saúde que os fixem no SNS é mau, mas pagar de leilão a hora de tarefeiros é bom. Ou contratualizar empresas para fazerem outras coisas é bom, porque isso é tudo despesa pontual, enquanto que salários e carreiras são despesa estrutural. E este é o maior problema do Serviço Nacional de Saúde, aliás, como da escola pública, do nosso ponto de vista, e, portanto, enfim, eu acho que se nós não olharmos para as questões da capacidade do próprio Estado de planear a sua oferta, ficamos curtos na resposta que podemos dar. Até porque os exemplos que nós temos do ponto de vista internacional mostram-nos que esta dependência da contratualização à la carte, com falta de capacidade de planeamento de saúde e de instalação de oferta de cuidados de saúde públicos, vai degradando os cuidados de saúde. Isso está muito estudado, por exemplo, no Reino Unido, não é caso único. Mas para não repetir as perguntas que foram feitas até agora, ou esperando não as estar a repetir, há, julgo eu, uma matéria que precisa de uma ponderação. O Serviço Nacional de Saúde, como muitos serviços públicos hoje, dependem de gerações que foram excluídas das carreiras que, quando inicialmente foram criadas, eram atrativas. Ou seja, e falando agora de médicos, que é com a FNAM que estamos hoje a conversar, na verdade, e nas urgências ainda mais, porque as urgências fazem-se naturalmente até uma determinada idade, sobretudo, há pessoas que podem fazê-lo e querem fazê-lo depois, mas por razões óbvias, todos sermos humanos, as urgências
com os seus horários, as suas exigências, têm limites normalmente etários claros e legais até. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde e as urgências absolutamente dependentes da geração de médicos a quem se diz que é preciso trabalhar 80 anos para chegar ao topo da carreira. Ou seja, basicamente, nós temos o Serviço Nacional de Saúde dependente de médicos a quem se disse aqui não têm futuro. E eu julgo que esta é talvez um dos grandes problemas que se faz sentir em todo o Serviço Nacional de Saúde, faz sentir nos serviços de urgência por maioria de razão. Acresce que, não havendo carreiras nem salários atrativos no público, entretanto fez esta regra do leilão das horas para tarefeiros, sendo contratados por empresas ou diretamente pelos hospitais, que na verdade dá um sinal terrível, que é dizer às novas gerações que mais vale trabalhar a recibo verde à hora do que aceitar integrar um serviço do SNS. E com isto eu diria que a planificação da saúde ainda ficou mais difícil, porque estamos a dizer às novas gerações de que o SNS depende absolutamente, que é melhor não trabalhar no Serviço Nacional de Saúde e serem recibos verdes trabalhando aqui e acolá, com o duplo prejuízo para a organização dos serviços no Serviço Nacional de Saúde, mas também para a própria vida destes médicos tarefeiros, que durante uma parte da sua carreira podem ganhar muito dinheiro, mas a partir de determinado momento começam a ter tarefas rotineiras, sem investigação, sem desafios outros e, portanto, digamos assim, perdemos a própria qualidade e a própria capacidade crítica e desenvolvimento na área da saúde em Portugal. E, portanto, isto do ponto de vista de futuro é grave não só para os trabalhadores, não só para a organização dos serviços, mas até para a forma como a medicina evolui. Pondo este problema, que é muito complicado, e eu sei que hoje não teremos as respostas todas, eu perguntava se pelo menos identificam algumas medidas que, do ponto de vista mais imediato, ou seja, que não nos digam vamos formar médicos para não sei quantas gerações, que eu também acho que é preciso fazer, mas que do ponto de vista mais imediato pudessem permitir que estas gerações mais jovens quisessem ter este investimento no Serviço Nacional de Saúde que nós precisamos decididamente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Dr. João Proença, ou como queira distribuir pelos presentes da FNAM. Temos 20 minutos para esta resposta em bloco. Muito obrigada. Eu peço só que ligue o microfone para depois. Muito bem. Temos então 20 minutos para esta resposta em bloco. Muito obrigada. Bom, comecemos pela negociação que nós temos tido com o atual Governo. Durante estes 7 anos, tivemos, como sabem, atravessamos a pandemia e foram interrompidas qualquer tipo de negociações. A doutora Marta Temido resolveu não negociar com ninguém e depois, quando foi substituída, apareceu uma nova equipa ministerial e conseguimos criar um protocolo negocial, porque nós nem éramos recebidos, nem nos diziam nada, nem propunham nada, faziam tudo como nos apetecia. Criámos um protocolo negocial que acabaria em junho deste ano. Deste protocolo negocial estava claramente para nós definido que era a grelha salarial, fundamentalmente que era a grelha salarial, que era aquilo que era importante para aumentar o ordenado base, para acabar com os horários de urgência e terminar com as equipas de trabalho externo, porque a forma como nós hoje funcionamos deixou de haver uma equipa polidisciplinar de dentro dos serviços públicos e passou a haver uma equipa segmentada em que não é polidisciplinar e o chefe de equipa é o que menos importante, porque os triadores, os organizadores da urgência, onde toda a gente entra nos hospitais através da urgência, são membros das equipas externas que não têm qualquer ligação ao próprio hospital. Portanto, quando operam ou quando vêm doentes, fica tudo muito mais caro e não se resolve problema nenhum e o problema está por resolver. Não conseguimos fazer uma negociação séria em relação à grelha, queremos uma base salarial aumentada, porque há mais de 15 anos que temos os salários congelados, que 20% do nosso ordenado foi desperdiçado e, portanto, apresentamos uma grelha salarial na altura própria, com horários de 40 horas de dedicação exclusiva opcional e para os diretores de serviço, como já disse na primeira intervenção, teriam que ser para acabar com os conflitos de dedicação exclusiva, porque a situação neste momento, o que acontece é que o Governo fala em dedicação plena, que ainda nem sequer nos apresentou qualquer proposta de dedicação plena e muito bem as grelhas salariais. Em relação às organizações das urgências, o problema das urgências é multifatorial e incapacitante da parte do Governo.
porque neste momento, quando antigamente todas as urgências abrangiam todo o departamento médico e cirúrgico, em que toda a gente participava de boa vontade, com o mesmo ordenado e com o mesmo pagamento do trabalho-hora, agora ficam sempre reduzidos aos médicos de medicina interna, da pediatria, da anestesia e da cirurgia. Todos os outros departamentos de urgência deixaram de ter uma posição coletiva. Em relação ao que nós defendemos para as urgências, e já fizemos um acordo de empresa com o EPP de Cascais, são equipas fixas, são equipas voluntariadas fixas, de 3 anos, já apresentamos a proposta ao Ministério há imenso tempo, que vão ter, as pessoas que fazem urgência ou que fazem cuidados intensivos, têm uma penosidade e risco enorme em relação à sua vida pessoal e à sua vida psíquica, e por isso nós propomos, que já foi aprovado, já foi discutido e já apresentamos em acordo da empresa, para o Hospital de Cascais, que seriam só pessoas dedicadas à urgência externa. E que seriam, as pessoas, era voluntariado durante 3 anos. Portanto, a possibilidade, nós somos contra a possibilidade de criar uma especialidade de urgência que as pessoas não aprenderiam nada. As pessoas ficariam ali um dia e no dia seguinte não sabiam o que é que tinha acontecido, ou que tinha acontecido ao doente que tinham avaliado, do seu ponto de vista retrospectivo. Portanto, achamos que é um erro e que se resolve esse erro criando as equipas fixas. Em relação à estruturação global, continuamos a falar na denúncia da falta de democraticidade para a eleição de órgãos de direção médica e direção de enfermagem, para que as pessoas possam apresentar contratos de programa, e isto deixar de ser uma correria de comissariado político desde o tempo de 85 da doutora Leonor Beleza. A doutora Maria de Belém conseguiu repor alguma situação de democraticidade, nomeadamente eu concorri para diretor clínico do Hospital Garcia de Horta, havia 2 candidatos, eu não ganhei, mas eu também propunha que toda a gente fizesse bancos de urgência até aos 55 anos e que todos os diretores tivessem indicação exclusiva. Portanto, eu não estou aqui a dizer nada do que eu já fiz durante a minha vida como profissional da saúde. Em relação à questão do funcionamento estratégico, do planeamento estratégico, da referenciação, a referenciação neste momento não existe. É por causa disso que as urgências vivem um pandemónio, porque as pessoas podem se dirigir diretamente a uma urgência sem passar por referenciação dos cuidados primários de saúde ou do COLU ou da medicina privada. E quando se fala que temos que alargar à medicina privada as camas, o que nós temos aqui para dizer, nunca mais acabamos de falar, a maior parte dos hospitais civis de Lisboa, o Hospital de Santa Maria, o Hospital de Polido Valente, hospitais do Porto, hospitais de Coimbra, têm diminuído o número de camas. Têm diminuído o número de camas propositadamente, como aconteceu com os Covões, que fecharam praticamente o hospital. No hospital aqui de Lisboa fecharam, o Hospital de Polido Valente fecharam, o Hospital do Desterro. Todos os dias fecham serviços por falta de enfermeiros ou porque ou abrem porque vão criar um serviço ultramoderno. Portanto, neste momento, a questão que se põe é a capacidade produtiva dos hospitais de serviço público de saúde não é aproveitada. Não é aproveitada porque não motivam as pessoas, porque não criam equipas pluridisciplinares com centro de responsabilidade integrado, proposta pela doutora Maria de Belém, que depois nunca foi para a frente, excepto no Hospital de Coimbra, nos hospitais do Estado de Coimbra, que foi criado o CEIRI da cirurgia cardiotorácica. Agora há uns por Setúbal, outros por ali, mas o que nós queremos é que haja uma atividade programada, coletiva, para o serviço e que se sustente todos os premiados e que não seja o trabalho nominativo. Depois eu passaria então a falar em relação à questão da psiquiatria, da obstetrícia, eu passaria então à psiquiatria, à obstetrícia à doutora Sara e depois ao doutor João Canho. Boa tarde, eu sou membro da direção do sindicato e sou médica de ginecologia e obstetrícia num hospital público aqui de Lisboa e Val do Tejo. Como sabem, com a criação do Serviço Nacional de Saúde, a mortalidade e morbimortalidade materna e neonatal foi diminuindo desde números de 40 por cada 100 mil mulheres a cerca de agora 10 a cada 100 mil mulheres. As especificidades de um bloco de partos são bastante diferentes de uma urgência geral, uma vez que tem um tipo de assistencial médico e cirúrgico. Existe um grande risco imprevisível de complicações em todas as grávidas, mesmo as grávidas de baixo risco, e essa emergência obstétrica que se cria põe em risco tanto a mãe quanto o bebê. E, portanto, um bloco de partos exige que esteja disponível tanto um serviço de anestesia diferenciado, serviço de sangue, médicos obstetras e enfermeiros especialistas em saúde materna em número suficiente e neonatologia.
Estamos aqui hoje porque se vê uma diminuição da progressiva assistência da saúde materna no SNS pela saída progressiva de profissionais. Há 10 anos, quando eu entrei no internato, as equipas eram compostas pelo dobro dos elementos. Houve um desinvestimento e falta de progressão de carreiras, com desmotivação da qualidade e aumento da quantidade de trabalho que levou à saída de profissionais, mas também pelo aumento com essa saída de profissionais. Houve um aumento de carga de horas extraordinárias e, hoje em dia, pelas razões demográficas que conhecemos, porque no final dos anos 70 e início dos anos 80 os cursos eram enormes, essa geração está-se toda a reformar e as pessoas ficam com uma carga gigante em cima. Existem hospitais privados com condições remuneratórias muito mais atraentes e que não têm esta carga de horas extra. Portanto, este êxodo gigante de médicos especialistas faz com que um médico com 2 anos de especialidade chegue a um bloco de partos diferenciado e tenha de ser chefe de equipa, como é, por exemplo, o meu caso. Falando destas horas extraordinárias, isto vai ser, não é preciso chegar ao verão. Eu tenho 120 horas extraordinárias, estamos em fevereiro. Agora ainda faltam 3 dias para acabar a semana, eu vou fazer mais 48 horas. Por estar aqui hoje, vou ter de trabalhar amanhã 30 horas de seguida. Quanto à rede de referenciação hospitalar, que aqui falaram, já está desatualizada. Eu estive a falar com todos os hospitais da Zona Sul, com todos os serviços de ginecologia, e vou-vos dar aqui alguns números para ficarem um bocadinho chocados. Isto foi feito com números da ACSS e da ARS relativos ao primeiro semestre de 2022. Portanto, neste período, o ano passado, a MAC tinha 56 especialistas, dos quais 21 com mais de 55 anos. Neste momento tem 41 especialistas, portanto saíram 15 especialistas. O Hospital de Santa Maria tinha 36 há um ano, agora tem 22, dos quais 11 com mais de 55 anos. O HFF, quando foi feito este documento, tinha 38 especialistas, neste momento tem 18, dos quais 8 com mais de 55 anos. E por aí fora, em todos os hospitais do sul do país. Em Beja, por exemplo, há 2 especialistas, os 2 com mais de 60 anos, e tem urgência aberta. Há uma portaria, não sei se conhecem, do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia, que define o número mínimo de especialistas de recursos humanos mínimos que deve existir num bloco de partos, portanto, numa urgência de ginecologia e obstetrícia. Existem 2 tipos de hospitais, portanto, hospitais sem apoio perinatal diferenciado, que recebem grávidas com mais de 34 semanas, e estes hospitais, se tiverem entre 1.200 a 2.200 partos anuais, devem ter 3 especialistas em presença física, que é mais ou menos a média daqui, para dar um exemplo do Hospital das Caldas da Rainha e de Setúbal. Quando o apoio perinatal é diferenciado, e a maior parte aqui dos hospitais de Lisboa e Val do Tejo têm entre 1.500 a 2.500 partos anuais, devem estar em presença física 4 especialistas, sendo que o terceiro pode ser substituído por um interno de 5º ou 6º ano. Então, assumindo que estes especialistas, que se querem escrever no papel, fazem 18 horas de horário de urgência, vou dar um exemplo de um hospital com apoio perinatal diferenciado, como por exemplo o Santa Maria ou o HFF, que tem entre 1.500 partos a 2.500 partos, portanto tem 3 especialistas todos os dias na urgência. Quanto ao HFF e HGO, que têm apenas 10 especialistas neste momento com menos de 55 anos, porque todos aqueles que fazem urgência com mais de 55 amanhã podem dizer que já não querem, por lei. Portanto, esses 3 especialistas têm de fazer 24 horas por dia, que dá 72 horas por preencher. Sendo que cada dia da semana tem 7 dias, é preciso por semana haver 504 horas de especialistas na urgência. Apenas existem 10 especialistas. Se eles fizerem 18 horas de horário, só vão abranger 180 horas dessa semana. E faltam, então, a cada semana, agora, 324 horas semanais de urgência por preencher. Ou seja, 1.393 horas mensais. Não é preciso chegarmos a nenhum dia de férias. Isto é agora. No caso do Hospital de Setúbal ou das Caldas da Rainha, que não tem apoio perinatal diferenciado e têm cerca de 1.200 partos por ano, é preciso ter 2 especialistas. O de Setúbal só tem um com menos de 55 anos e, portanto, faltam 318 horas por semana para preencher. E as Caldas da Rainha têm 3 especialistas com menos de 55 anos, faltam 282 horas e por aí fora. Portanto, isto é pedir, estas 324 horas que faltam por semana, é pedir aos médicos que cá têm um horário, devem ser dos únicos profissionais de saúde, que ainda têm um horário de 40 horas, é pedir para eles todas as semanas trabalharem 72 horas.
Eu já fiz 120 horas e, sinceramente, em março vou pôr o papel, toda a gente vai pôr o papel, ninguém aguenta. Eu sou chefe de equipa, temos uma emergência obstétrica, temos terafeiros que muitas vezes não sabemos de onde é que eles vêm, se têm cursos assegurados pelo Colégio da Especialidade, passamos dias a fios sem descansar, sem estar com a família, ninguém aguenta. Isto comparativamente a... Nós vamos a cursos fora. Agora, dar o meu exemplo. Fui a um curso agora no Hospital da Luz e na CUF e nos dois fui assediada para sair do SNS e para ir para serviços privados. Isto acontece diariamente. Falando nos hospitais privados, portanto, também têm 3.000 partos por ano, o que aconteceu agora na Luz e na CUF, mas apenas são asseguradas essas urgências por 2 especialistas, uma vez cada grávida leva ao seu médico privado e este decide individualmente. Não há qualquer equipa, não há qualquer decisão multidisciplinar. Ele vai decidir a via de parto e vai ser condicionada, entre outros, pela disponibilidade do plafond do seguro. Um trabalho de parto demora mais de 20 horas. Muitas destes seguros muitas destas mulheres não têm um seguro que cubra isto tudo, que cubra, para não falar de que cubra as potenciais emergências obstétricas que possam ocorrer. Portanto, estes hospitais têm esta quantidade de partos, todos eles de gravidezes de baixo risco, todos eles praticamente de gravidezes de termo. Tudo o que é alto risco e gravidezes pré-termo vai tudo para um hospital público. Não se enganem. E, por falar agora da comparação com os hospitais privados, um dos indicadores da avaliação europeia de boas práticas obstétricas é a taxa de cesariana. Nós, em 2009, éramos o 5º do país da OCDE com menor taxa de partos por cesariana. Tínhamos valores de 27%. Atualmente, essa taxa encontra-se a aumentar, agora é cerca de 37% nos hospitais públicos do país e sabemos que isso está muito relacionado com a saída e com este êxito de profissionais. Portanto, as pessoas sentem-se mais inseguras e é muito mais difícil vigiar um trabalho de parto do que fazer uma cesariana, que é um procedimento que demora 30 minutos. Na privada, a taxa de cesarianas é cerca de 67% o ano passado. Este ano foi cerca de 70%. E sabemos que nos hospitais privados com taxas cesarianas de 100%. A cesariana é um procedimento que acarreta muito maior risco de mortalidade materna e neonatal. É um procedimento mais fácil, mas acarreta muito maior risco, tanto na gravidez como no parto futuro. E quando perguntam se fechar a urgência, desculpem o tempo, e aqui eu estou muito empolgada, fechar a urgência e imobilizar profissionais será a solução? Os profissionais de saúde estão no SNS, estão naquele serviço. Ninguém vai querer sair de um serviço para ir trabalhar para uma urgência, para um hospital que não conhece. Isto não funciona em rede. Eu, no verão do ano passado, recebi grávidas de todo o sítio do país e ninguém veio fazer urgência das urgências que estavam encerradas. Ninguém. Aliás, isso está num acordo coletivo de trabalho especial da carreira médica e nenhum médico é obrigado, contra a sua vontade, a deslocar-se a prestar o trabalho no serviço de urgência de um sítio onde não esteja vinculado. Isso não vai acontecer. Mais rapidamente saiam mais para a privada. E, portanto, estou a terminar. Aquilo que já sabem que a FNAM propõe é haver uma melhoria nos salários, haver progressão de carreira, haver estímulo de formação médica. À medida que saem profissionais de saúde, estes profissionais de saúde deixam de conseguir dar mais formação a internos, que é importantíssimo. A FNAM também propôs um documento em que havia uma valorização de dias de férias por médicos que fizessem mais urgência, 96 horas de urgência, e é fundamental haver um risco de penosidade. Sabemos que camionistas trabalham à noite, pilotos que recebem barcos nos portos têm profissões com risco de penosidade. Por que razão é que uma pessoa que faça horas seguidas com o stress, com o aumento de risco de doença cardiovascular, que uma urgência incuta a qualquer pessoa que nela trabalhe, não haja risco profissional nesta carreira? É indecente. Tenho dito. Muito obrigada. Sr. Doutor. Bom dia aos senhores deputados. Bem, continuando um bocadinho aqui nesta conversa que a minha colega esteve a dizer, eu queria referir que este plano da reorganização da rede de urgências, embora parecendo revestida da boa intenção de organizar a partilha de recursos e manter o funcionamento dos serviços aberto e previsível, como disse várias vezes, reiterou várias vezes o diretor executivo do SNS na audição que teve aqui na semana passada, na verdade,
por detrás ou por debaixo desta intenção está também uma intenção, talvez a principal, de tentar resolver, e nós dizemos tentar resolver escondendo o problema principal neste momento com que se debate o SNS, que é o problema de recursos humanos. Não é? E o problema da incapacidade de reter e de captar os profissionais dentro do SNS. Essa é a questão incontornável que necessita de ser discutida nos vários fóruns de discussão de gestão clínica, de discussão política, porque sem adressarmos este problema não vamos conseguir resolver o problema da atividade assistencial. Não é só na urgência, mas a urgência é aquela atividade assistencial que tem mais impacto, não é? Sobretudo até muito impacto mediático. E falando agora um bocadinho da questão particular da psiquiatria, esta organização das urgências de psiquiatria tem por base o exemplo da Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto, que funciona já há alguns anos, já desde 2006, e que de certa forma há uma tentativa de replicação para outros territórios, até para outras áreas médicas, mas a Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto, ao nosso conhecimento, não houve uma discussão pública sobre a sua validade, sobre os benefícios e os seus prejuízos. Ela mostra uma realidade que é um bocadinho inquietante e que até pode ser contrária àquilo que é a intenção desta reorganização e desta tentativa de colmatar a falha de recursos humanos. Porque a Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto tem uma série de problemas que começam desde logo no seu dimensionamento. É uma urgência que está vocacionada para dar assistência à área metropolitana do Porto, mais a área do Tâmega e Val do Sousa, que compreende 2.150.000 pessoas. Portanto, uma urgência de psiquiatria para 2.150.000 pessoas são 60% da população de toda a região norte. Que faz o quê? Acontece que faz com que as equipas, ou seja, há este sobredimensionamento em termos da população-alvo, que contrasta com o subdimensionamento depois das equipas médicas. Não é? Pronto. Há um claro afastamento dos cuidados de urgência psiquiátrica das populações, que ficam muito longe. Há hospitais, esta urgência metropolitana engloba hospitais que podem distar 6 km do sítio onde está a urgência metropolitana. Estamos a falar dos dois hospitais da mesma cidade, do Porto, portanto Santo António e São João, 6 km, mas depois há outros hospitais que distam 30 e mais quilómetros, sendo que o que está mais distante está a 60 km da urgência metropolitana no São João. E, portanto, isto faz com que haja até uma lógica que nos parece irrazoável de deixarmos de centrarmos os cuidados de saúde nos doentes, não é? Que é uma lógica que tem sido aceita e preconizada de uma forma transversal. E esta organização deste modo das urgências acaba por contrariar essa lógica de centração dos cuidados de saúde nos doentes. E, obviamente, sobrecarga as equipas médicas com, obviamente, muitas situações clínicas complexas, desafiantes, cuja equipa assistencial está aquém daquilo que é o regulamento da constituição das equipas de urgência emanado pela Ordem dos Médicos. E depois há aqui outras coisas aqui que caem em cima desta diminuição das equipas, que tem a ver com a questão das físicas e, portanto, das condições materiais, da dificuldade que é encaixar uma superestrutura como esta, pesada, dentro de um hospital, escolher um hospital, neste caso o São João, e tentar encaixá-la lá dentro com os problemas de desarticulação que ela provoca. Não é? Ou seja, este até é o maior desafio das urgências metropolitanas e desta concentração de recursos, tem a ver com a capacidade ou não de se conseguir articular depois os cuidados, porque isto é uma estrutura de tal forma pesada que depois muitas vezes é difícil entrar na interface depois com as outras, quer entre instituições, quer com os vários níveis de cuidados.
E, portanto, aquilo que o exemplo da Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto nos tem dado é que as condições de trabalho acabam por ser perniciosas e acabam por ter até um efeito contraditório no sentido de afastar as pessoas que trabalham, neste caso na área da psiquiatria, afastá-las do SNS por estes motivos. Ou seja, há até uma desumanização em termos daquilo que são os cuidados aos doentes, há também uma desumanização em relação àquilo que é as condições de trabalho dos profissionais de saúde e, portanto, isso leva a índices aumentados de exaustão, de desmoralização, até de sofrimento ético perante as situações com que nos defrontamos, as situações clínicas, na urgência, e, portanto, isto acaba por ter o efeito perverso de até promover um maior afastamento, sobretudo dos jovens médicos, do vínculo ao SNS. E, portanto, nós diríamos que este simples decreto vamos dizer assim, das metropolinizações das urgências não acautelam as necessidades de cuidados de saúde dos doentes centrados nos doentes e acabam por não assegurar condições dignas de trabalho a quem está nestas urgências, o que corre o risco de aprofundar, se não a curto prazo, a médio prazo, aprofundar a desagregação do SNS. Não é? E, portanto, aquilo que nós preconizamos, aquilo que nós defendemos sempre, é que o que é preciso neste momento é perceber o problema da sangria de médicos do SNS e olhar para aquilo que são as condições de trabalho, as condições de remuneração compatíveis com aquilo que é a responsabilidade clínica, sem adressarmos este problema, não vamos conseguir resolver o problema e estamos em risco de o agravar, de o piorar e quando formos tentar resolvê-lo, estamos numa posição mais difícil do que estamos agora. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada à FNAM. Terminamos assim a primeira ronda, passamos à segunda ronda aos grupos parlamentares por 1 minuto e depois voltamos a dar a palavra em bloco. Tem a palavra a Sra. Deputada do Parlamentar do PS. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria reiterar os agradecimentos à FNAM pela presença aqui hoje nesta comissão, agradecer a forma como expuseram os problemas e a forma como nos explicaram a visão que tem sobre estas questões. Dizer de facto que concordam connosco quando dizemos que os recursos humanos são a dificuldade mais crítica do SNS e, neste sentido, iremos dar boa nota a tudo aquilo que nos disseram hoje e que, certo, será um contributo para que possamos, de facto, encontrar o melhor caminho para continuar a prestar os melhores serviços aos portugueses. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do PST tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro de tudo, relevar a forma sentida como a doutora Sara Proença expôs a realidade que vive. E acho que o país devia ouvir as suas palavras. E é com exemplos reais que nós podemos fazer o nosso trabalho e procurar esta melhoria contínua. E eu não queria ser o arauto da desgraça, mas tudo aquilo que disse ainda podia acrescentar que há uma saída sem precedentes de médicos por rescisão de contratos. Em 2022 já saíram cerca de 1.000 médicos, tinham saído 1.000 também em 2021. Em setembro de 2022 reformaram-se 1.630 profissionais. Daqui a 3 anos prevê-se reformar 1.800 médicos de família e 2.000 hospitalares. Acrescidos que os médicos são a única carreira de saúde com acordo de coletivo de trabalho de 40 horas, que têm uma vida social familiar comprometida, que ainda são sujeitos à violência sobre profissionais. Portugal foi o país da OCDE onde a remuneração dos médicos mais caiu em termos reais entre 2010 e 2019, relatório do Health at a Glance. A Comissão Europeia, a OCDE e o Observatório de Sistemas de Saúde alertam que as remunerações do pessoal da saúde, nomeadamente dos médicos, são inferiores ao setor privado e que isto os incentiva a sair do SNS ou mesmo a emigrar para outros países. Os ex-ministros da Saúde, Ana Jorge, Alberto Campos Fernandes, Paulo Macedo, vou concluir, Sr. Presidente, Paulo Macedo, agora o atual Ministro de Saúde e o Diretor Executivo dizem que é fundamental valorizar os salários dos médicos, num país onde se gasta 17,5 mil milhões de euros em bancos, 3 mil milhões para a TAP, eu pergunto o que é que falta. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, senadores, muito obrigado pelo vosso testemunho. De facto, o vosso testemunho devia impactar os deputados do Partido Socialista que estão aqui hoje e que são o suporte do Governo e devia fazer com que estes pedissem responsabilidades ao seu Ministro e que não deixassem a situação agravar-se ainda mais, porque o Partido Socialista tem sempre a arrogância de se auto-intitular o pai do SNS, mas neste momento, pelas vossas palavras, o que nós vemos é que está a acontecer um autêntico filicídio, porque o SNS está a perder profissionais, está a perder encéfalos, está a perder capacidade científica, como a doutora Sara Proença nos disse muito bem, está a haver uma fuga, deu o exemplo na obstetrícia, mas podemos usar também o exemplo da psiquiatria, podemos usar o exemplo da ortopedia, podemos usar o exemplo da anestesiologia, está a haver uma fuga de encéfalos sem precedentes, também na enfermagem, não só na carreira médica, e portanto o que nos é dado a observar é muito grave. E quem sofre com isso não são só os profissionais, são também os doentes. Eu gostava que os senhores corroborassem que este é o cenário do dia-a-dia dos hospitais de Portugal. Vejam, esta fotografia foi-me enviada por alguém que entrou na urgência do Hospital Garcia de Horta à procura do avô e se viu, porque os próprios serviços não sabiam onde é que estava o avô, e viu-se, deparou-se com uma quantidade enorme de idosos acamados. Posto aqui há uma. Reparem, senhores, que não existe um sistema de soro, não existe um monitor de frequência cardíaca, não existe um único sistema de alarme. Portanto, se uma destas pessoas desfalece, ninguém dá por ela. E, portanto, este é o cenário de caos e de guerra que existe nos nossos hospitais e tenho pena que hoje não esteja cá nenhum órgão de comunicação social, porque enquanto nós somos anestesiados... Deputado, por favor, para terminar. Vou terminar, Sra. Presidente. Enquanto nós somos anestesiados ad nauseam com notícias e diretos da Ucrânia e do discurso do Sr. Putin, os nossos repórteres, em vez de estarem na Ucrânia e na Rússia, deviam estar nos hospitais de portugueses a ver o cenário de guerra que lá se passa. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer à FNAM os esclarecimentos que aqui deram e porque falámos aqui das questões de organização e de gestão, eu gostava de vos perguntar sobre as PPP, porque há cerca de 2 semanas a Iniciativa Liberal esteve reunida com o Conselho de Administração do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e a verdade é que não vimos ali qualquer pensamento estratégico de gestão, porque realmente toda a gestão do hospital depende de autorizações superiores, portanto, existe uma muito pouca autonomia de gestão dos hospitais EPE. Portanto, o que é que eu vos queria perguntar? Qual é a vossa posição sobre a gestão hospitalar em regime de PPP? Em que medida é que o SNS ganhou com a reversão das 3 PPP, já só temos uma, para o Hospital EPE, se estamos ou não a prejudicar o acesso das populações a cuidados de saúde e se estas reversões foram ou não piores para os profissionais de saúde. Portanto, aqui o que quero perceber é se consideram que está na altura de retomarmos este modelo de gestão, porque era óbvio que o modelo funcionava melhor do que aquele que temos hoje. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer os esclarecimentos que já nos foram prestados. Eles foram muito importantes, mas quero dizer que, de facto, o problema está identificado. O diagnóstico está feito. Aquilo que nos parece é que o tratamento é sintomático e não etiológico. De facto, aquilo com que nos identificamos é com equipas médicas e de enfermagem assimétricas, carenciadas. A maioria dos médicos, principalmente, não estão no quadro, a maioria estão em prestação de serviços, e então a solução que tem sido apresentada é sintomática e o caminho será do agravamento desta situação. Aliás, eu gostaria muito de recordar aquilo que foi feito há cerca de uns 20 anos, quando cerca de 20 maternidades foram encerradas no tempo de Correia de Campos. Nesse tempo também as justificações foram as mesmas que foram dadas agora. Era o melhor para os utentes. Encerrar era o melhor em termos de segurança clínica, garantia da qualidade dos cuidados. Passados estes anos todos, não foi o melhor, continuamos a identificar problemas. E, de facto, a questão da segurança clínica é uma questão que nos importa esclarecer. Já foi falado muito por responsáveis, nomeadamente o diretor executivo do SNS, para terminar o plano de Nascer em Segurança. Ora, a questão da segurança só serve para encerrar. Quando é para o privado fazer negócio, não serve. Nomeadamente hospitais que fazem 30 partos por ano e todos eles em cesariana. Ou quando
quando fazem 200 ou 300 partos, aí a segurança clínica não está colocada. E aquilo que também quero questionar tem a ver com esta questão, mesmo para terminar, Sr. Presidente, tem a ver com o número mínimo, neste caso, de obstetras exigido. Ou seja, a Ordem dos Médicos exige um número muito, comparativamente a outros países, um número muito mais elevado. E aquilo que nós colocamos é, naturalmente, que não dispensamos a garantir que a densidade, e nomeadamente as dotações seguras, têm que ser garantidas, têm que ser asseguradas. Mas a questão coloca-se mesmo aí, ou seja, comparativamente a outros países, nomeadamente a França, o Reino Unido, têm densidades muito inferiores relativamente às nossas. Como é que é? Se realmente o caminho é esse ou se de facto há aqui algum excesso em termos de dotação mínima. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Dr. João Proença, temos agora respostas à segunda ronda em bloco. 6 minutos para dividirmos, por favor. Vou só falar um minuto. Em relação aos modelos de gestão, o que eu tenho a dizer é o seguinte: nós queremos uma gestão participada e democrática, que acabar com o comissariado político. E os privados não dão isso, é igual. Nós queremos que as pessoas participem coletivamente no hospital e que se formem departamentos pluridisciplinares, centros de responsabilidade integrados, que o pagamento seja feito de forma coletiva e as urgências sejam executadas por toda a gente dos departamentos de medicina e cirurgia, coisa que deixou de acontecer. E queremos que haja uma interligação global nos serviços locais de saúde com os cuidados primários de saúde. Aquilo que eu disse na fase inicial, uma das razões da desgraça que nós temos nos hospitais públicos é que as pessoas não são referenciadas nem pelos cuidados primários de saúde, nem pelo CODU, nem pela medicina privada. As pessoas vão lá, porque não têm alternativa de proximidade para ir a outro sítio. E, portanto, o que acontece é que, assim sendo, como por exemplo na Amadora Sintra está a falar muito bem, não há ligação informática entre o Hospital Amadora Sintra e os centros de saúde à volta, porque todos trabalham em sistemas diferentes e não há uma regulação. Portanto, a desregulamentação de recursos humanos e de organização tem contribuído para esta desgraça franciscana. E nós defendemos que, para que as pessoas possam qualificar na carreira, melhores grades salariais, o internato geral passar a ser primeiro grau de carreira com 2 anos de formação, porque a formação tem sido má, e acabar com os médicos indiferenciados arranjando vagas para a maior parte das áreas que as pessoas não têm. Nós temos imensos médicos indiferenciados sem especialidade, que neste momento são utilizados pelas empresas de trabalho externo para trabalhar, tanto no público como no privado. As urgências do privado são tão más como as urgências do público. Não têm especialistas. Portanto, nós isso conhecemos, mas isso não é o problema que estamos aqui a discutir, porque nós não podemos intervir, porque isso aí tem a ver com os grupos económicos. Nós temos que intervir no sítio onde temos que cuidar do Serviço Nacional de Saúde para a nossa população seja geral, universal e tendencialmente gratuito, quando foi alterado. E, portanto, eu propunha então que agora os colegas dissessem que alguma coisa, nomeadamente a... Bom dia a todos. Eu sou médica há 32 anos. O meu percurso de entrada no hospital, que é o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, era pelas urgências, porque era mais rápido. Estava perto do estacionamento onde eu deixava o carro e apanhava um elevador para o bloco operatório. Eu ultimamente deixei de fazer isso porque imagens como aquela machucam-me. Quando eu entro de manhã às 8 horas e depois às 8 da noite saio e vejo o mesmo velhinho a pedir água no mesmo maca e ninguém passou por ele, faço um percurso maior, mas pelo menos não me machuco mais do que a profissão me exige. Já passei por África, fiz muito INEM, eu costumo dizer que os meus olhos já viveram 200 anos, mas essas imagens, logo de manhã, não me deixam bem. A reorganização das urgências preocupa-me como dirigente sindical, uma vez que não respeitam os instrumentos de contratação coletiva, não respeita o que nós entendemos como local de trabalho e portanto, como dirigente sindical, preocupa muito. A seguir vem, como médica, a segurança. Isto tem implicações de segurança que não falam, e eu acho que dava a minha experiência como anestesiologista para vos dizer que está aqui também implícito uma questão de segurança. Isto porque são urgências de obstetrícia e de ginecologia, vão ter que ir ao bloco, a maior parte da obstetrícia pode acabar num bloco de pratos, e isto implica uma segurança. Quando nós vamos pegar numa equipe e vamos estar a partilhar por vários hospitais que não são conhecidos, nós temos que pensar sempre nas relações pessoais intra e inter-equipas.
Eu tenho que conhecer o cirurgião, o obstetra, tenho que conhecer as enfermeiras que preparam os fármacos. Eu geralmente preparo os fármacos, é preciso eu ter muita confiança numa enfermeira para preparar os fármacos e eu preciso também de conhecer, porque às vezes certo comportamento nelas me pode alertar para que não está bem e poderá não preparar os fármacos convenientes e de uma maneira segura. A relação da organização física também é importante. Eu tenho que conhecer o espaço, eu tenho que conhecer os números de telefones, tenho que conhecer que o 44 no SLU é para chamar os bombeiros, o 6151 é para chamar o anestesista que coordena a equipe toda de urgência, o 222 é a emergência dos cuidados intensivos. Eu tenho que saber isso, o número do sangue, tenho que saber que o sangue está 24 horas aberto e no SHUC eu não tenho problemas de sangue. Tenho sempre sangue e produtos derivados de sangue disponíveis. Tenho que saber que a farmácia está 24 horas abertas e como dar a volta às farmacêuticas para me fornecerem a albumina que eu tanto preciso. Noutros hospitais eu não sei isto. Tenho que saber as portas cortas-fogos como é que é. Há fogos que não sei se os senhores deputados sabem, mas nos blocos operatórios temos bisturis elétricos, temos panos, agora são papéis que foram substituídos, os campos operatórios são em papel, e temos oxigênio. Isto leva a que há fogos no coisa. Eu tenho que saber bem como é que eu posso, qual é a porta que está de fuga, quais são as portas cortas-fogos e como é que são as equipas preparadas para o primeiro combate a estes focos de incêndio. E a normalização, vocês imaginem um bairro em Lisboa com vários prédios, se for pedido às donas de casa para irem cozinhar cada dia diferente a uma cozinha diferente. Os blocos têm que ser normalizados. Eu tenho que ter o mesmo tipo de ventilador, tenho que ter o mesmo móvel com os fármacos. A gaveta à direita é da adrenalina, à esquerda é da atropina, isto tem que estar tudo normalizado, porque isto implica falhas graves de segurança. Eu não sei se sabem, a própria etiquetagem dos fármacos tem que estar normalizada. Nós aqui há uns anos, no SHUC, etiquetávamos... Vou deixar, é só para chamar a atenção que nós temos aqui também implícito um problema de segurança ao organizarmos assim as urgências. Obrigada, Sra. Doutora. Agora, para terminarmos, então, doutor. Olá, bom dia. O meu nome é João Oliveira, sou internista, também num hospital do Serviço Nacional de Saúde. Eu queria só focar aqui 2 pontos que entretanto nos possam ter passado. Primeiro de tudo, respondendo a algumas das interpelações que foram aqui feitas, é importante perceber que os seguros de saúde e a medicina privada não substituem nem são a mesma coisa do que o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a questão do optar é importante, especialmente as pessoas que têm responsabilidade, explicarem às pessoas que não é a mesma coisa. Nós todos os dias recebemos no nosso hospital e nos outros hospitais públicos do país, todos os dias recebemos doentes provenientes dos hospitais privados em que ou o plafond não contemplava o internamento, ou o plafond terminou ao final do 3º dia de cuidados intensivos. E, portanto, é importante perceber que na medicina privada estamos a falar de pagamentos por ato médico e que podem, e eu não estou a dizer que a articulação com a medicina privada não deve existir, já existe em larga escala e, portanto, já existem não só atos médicos, mas também exames complementares diagnósticos que são realizados no privado em articulação com o público, mas há uma coisa contra a qual nós somos profundamente contra e que é altamente destrutiva do Serviço Nacional de Saúde, que são as empresas de trabalho temporário. E isso é importante que os responsáveis políticos percebam. O 50A, que também foi aqui abordado, seria um caminho possível para, numa primeira fase, nós conseguirmos combater estas entidades que são altamente destrutivas, especialmente para a minha especialidade de medicina interna. Significa que um médico que está só a trabalhar à tarefa, daqui a 10 anos, vai ser um médico provavelmente incompetente.
e é muito grave isto, portanto, a base do internista é a equipa multidisciplinar e o tratamento progressivo com uma especialização progressiva, e uma pessoa que trabalha à tarefa, obrigatoriamente, se não tiver um acompanhamento de carreira, obviamente que daqui a 10 anos vai estar desatualizado e, para além de desatualizado, pode cometer erros e não é responsabilizado de forma nenhuma, nem o médico, nem a instituição. Portanto, isto era a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa era, em relação à nova especialidade, que, portanto, eu trabalho nas várias componentes da medicina de emergência e, portanto, aqui o que é importante perceber é que isto é uma decisão nitidamente técnica e que não vai resolver, isto por si, não resolve os problemas da urgência. Nós, neste momento, quando o Dr. João estava a dizer que na grande maioria dos hospitais existem 50 doentes internados, não é que estão lá 50 doentes. É numa urgência em que entram 500 doentes por dia, há 50 que requerem necessidade de internamento e que deveriam estar num serviço com outros cuidados. É a mesma coisa, podem estar internados nos cuidados intensivos e numa enfermaria. São cuidados diferentes, mas a necessidade de cuidado daquele doente é nitidamente diferente. E estes doentes estão em situações desumanas, como já foi aqui demonstrado, mas para além disso, para o médico, é altamente destrutivo, porque nós já somos uma equipa mais pequena. E aqueles doentes que necessitam de mais cuidados, nós sabemos que não estamos a dar. E, portanto, isso é altamente destrutivo para os profissionais de saúde. A acrescer a isto, portanto, esta junção que não acontece só na obstetrícia e na psiquiatria, portanto, as urgências metropolitanas também já funcionam para outras especialidades, nomeadamente para a urologia e para a gastroenterologia. E estes doentes passam-nos todos pelas mãos. E isto significa o quê? Estes doentes são doentes complexos que necessitam sempre ou de uma abordagem médica ou de uma abordagem cirúrgica e que o que significa é que há de lá estar o gastroenterologista ou o psiquiatra ou o urologista, mas o intensivista ou o internista tem sempre que tomar conta daquele doente. E as equipas não são, mesmo que sejam um mês num sítio e um mês no outro, como tem sido agora em muitas das especialidades, as equipas base da urgência geral não são mais sobrecarregadas, mas não têm mais gente. E, portanto, mais uma vez, deixam de conseguir dar vazão a estes doentes. Dr. João, por favor, para terminarmos. Ia só fazer um pedido, Sr. Presidente, que era para terminar, doutor. Sim, muito rapidamente, só perguntar se é possível nós enviarmos um documento escrito com estas posições aqui que trouxemos aqui hoje, para poderem os seus deputados poderem ter uma noção um bocadinho mais clara desta... Muito bem, a Comissão de Saúde agradece e os serviços darão um contacto para poderem fazer. Agradecemos em nome da Comissão de Saúde, Dr. João Proença, Dra. Luísa Isabel, Dr. João Canha, Dr. João Pedro Oliveira, Dra. Sara Proença, à FNAM, o nosso muito obrigada pelos esclarecimentos prestados.